Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz por estarmos mais uma vez na casa do nosso Pai. Como é maravilhoso louvar, engrandecer e perfumar o trono do nosso Senhor com a nossa adoração. Eu agradeço pelo convite. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. O tema desta campanha. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somente até aqui, irmãos, podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Éfeso era a cidade mais importante a oeste da Ásia Menor, onde atualmente hoje se encontra a Turquia. Essa cidade ela serviu de um centro de evangelização para Paulo durante 3 anos. Esta epístola, esta carta foi escrita por ocasião de sua prisão em Roma, com o objetivo, com o intuito de levar uma mensagem para amadurecimento da igreja da cidade de Éfeso. Nós, quando vamos ler essa epístola com estes 6 capítulos, nós vamos ver o tratar do Senhor com a igreja, mostrando a existência, mostrando o fundamento, a finalidade da igreja que está em Cristo Jesus. Nós vamos olhar para o capítulo anterior, o capítulo de número 5, vai falar acerca, como se fosse uma lista de instruções, uma lista de ensinamentos para cada membro do corpo de Cristo. O Senhor estava tratando, o Espírito Santo estava falando com a igreja acerca do Espírito Santo, acerca da fé, acerca da salvação, acerca dos mistérios de Deus. O Senhor estava falando através da vida de Paulo acerca de como funciona o mundo espiritual. E quando nós olhamos para o capítulo de número 6, parece que é o Espírito Santo virando para Paulo e dizendo: eu já te instruí, você já escreveu falando acerca da salvação, você escreveu falando da graça, você já escreveu falando da redenção, você já escreveu falando de uma vida no estilo de santidade, mas escreve agora como funciona de fato o mundo espiritual. Escreve, Paulo, porque a igreja que está em Cristo Jesus, os meus filhos, os meus servos, eles precisam saber de como funciona o mundo espiritual. Eles precisam estar preparados, eles precisam estar em alerta, eles precisam estar vigilantes. E quando nós olhamos a partir do versículo de número 10, nós vamos ver o Senhor tratando a igreja, falando conosco acerca da armadura que o Senhor tem para nós. E o versículo começa dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Em algumas versões vai dizer de um modo diferente, vai dizer: portanto, eu quero recomendar vocês que busquem força no Senhor teu Deus, que está dentro de vocês. Ou seja, o Senhor está falando através de Paulo, já nos mostrando o tamanho da nossa fraqueza humana para combater sozinhos. E Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, a nossa guerra não é contra sangue, não é contra seres humanos, vai muito além disso, não dá nem para comparar.
O Senhor está falando através de Paulo, a nossa luta diária, dia após dia, a nossa peleja sempre vai ser contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da maldade deste século, no mundo espiritual. E o Senhor vai nos orientar que contra isso tudo, no versículo 13, Paulo vai dizer, portanto, por causa disso, nós temos que estar preparados. Por causa disso, por causa dessa luta diária, dia após dia, por causa dessa guerra que está travada, nós temos que nos revestir da armadura. E muitas vezes isso fica de lado. Muitas vezes nós esquecemos desta realidade. Nós estamos tão distraídos, tão ocupados com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, com a nossa vida lá fora, que nós achamos que vir ao culto é o suficiente. Nós achamos que entrar e assentar neste banco, vir ao templo, está tudo bem, está tudo certo. Não, porque batalha é coisa de crente fanático, batalha é coisa de cristão antigo. Mas não, o Senhor está falando, é todos os dias que nós temos que nos revestir da armadura. Porque nós já estamos inseridos no exército de Cristo. O engraçado é que o convocar, a chamada para estarmos neste exército, não é como acontecia antigamente, quando o povo ia pelejar contra o seu inimigo, e eles tocavam uma buzina, eles tocavam uma trombeta, faziam um forte barulho para chamar a atenção do povo para ir à peleja. Mas hoje em dia não é mais assim. Também não chega uma carta na nossa casa nos chamando, assim como chamavam os rapazes antigamente quando se alistavam no exército. Mas é diferente, o convocar para irmos à peleja é o Senhor nos acordando, nos dando mais um dia de vida nesta terra. O Senhor está dizendo, o sinal para você ir mais um dia para a peleja é o teu abrir dos teus olhos todas as manhãs, é o teu levantar da cama todos os dias. Sou eu dizendo, filho, levanta porque eu estou te dando uma oportunidade. Filha, levanta porque é mais um dia para você pelejar. Só que nós não conseguimos pelejar pela nossa força. Nós não conseguimos pelejar sozinhos. Nós vamos ver que o Senhor, através da vida de Paulo, vai nos orientar, nos revestirmos da armadura. E Paulo ele vai usar como exemplo a vestimenta militar que os romanos usavam naquele tempo. Paulo vai começar dizendo, é preciso cingir os vossos lombos com um cinto ou o cinturião da verdade. Porque os romanos naqueles tempos, eles usavam um cinturião que tinha uma finalidade de dar apoio, para dar força no meio da peleja, no campo de batalha. E o Senhor aqui está assemelhando esse cinturião como cinturião da verdade. E não tem como não lermos e não lembrarmos do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quando vamos olhar para Romanos capítulo 13, versículo 14, vai dizer, mais revestivos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que está usando o estarmos nos revestindo da armadura, é estarmos nos revestindo do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Esse cinturião vai nos dar apoio no campo de batalha, para não tremermos, para não perdermos o controle, para não cairmos e não perecermos. Só que não acaba por aí. Paulo vai dizer, é preciso também a couraça da justiça. E naqueles tempos romanos usavam uma couraça feita de metal, que era com uma finalidade de proteger o peito deles de um golpe fatal. E Paulo está comparando esta couraça com a justiça de Deus. Porque esta couraça nos protegerá de um golpe fatal. E aqui eu me lembro do que Davi disse lá no Salmo 23, versículo 3. Ele falou, Senhor, Tu és o meu pastor, então me guia pelas veredas da Tua justiça. E olhando aqui, nós entendemos que para andarmos em caminhos corretos, precisamos dessa couraça. Porque a justiça do Senhor, ela guia os nossos passos por caminhos que não haverá tropeço. A justiça do nosso Pai, ela nos guiará por caminhos corretos, onde não iremos nos perder.
E todas as vezes que nós optamos deixar a couraça de lado, a couraça da justiça, e optamos seguir os nossos próprios caminhos, nós entramos por atalhos, e é perigo, tem riscos de morrermos de um golpe fatal. Mas também não para no cinturão da verdade, na couraça da justiça. Paulo vai dizer, é preciso tomarem sobretudo o escudo da fé. Paulo está assemelhando a nossa fé em Deus como um escudo. Olha que coisa linda. A fé, ela não só nos incentiva a acreditar, ela não só nos incentiva a ter ânimo em um momento de caos, ela não só nos incentiva a crer no invisível e no inalcançável, mas ela nos protege dos ataques, ela nos protege das mentiras de Satanás, ela serve como um escudo para nos proteger dos dardos, das setas que são lançadas contra nós. Ela nos protege das manipulações do mal contra as nossas vidas. Só que não para por aqui. O Senhor vai dizer acerca do cinturão, vai dizer acerca da couraça, vai dizer acerca do escudo da fé. E Paulo vai encerrar dizendo, mas é preciso também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela não só nos dá ânimo, ela não só alimenta o nosso espírito, como ela serve tanto para nos defender, quanto nos dá autoridade suficiente para atacarmos. É o Senhor falando através de Paulo. O capacete da salvação vai proteger a tua mente das manipulações do maligno contra a tua alma. E aqui, olhando para isso tudo, Paulo vai encerrar dizendo aonde acontece a batalha. Dizendo, ore, vigie, persevere em uma vida de oração e súplica no Espírito, porque a batalha é travada em oração. É por isso que o inimigo, ele fica furioso quando ele vê que um cristão ama ter prazer de falar com o Pai. Porque a oração, ela não só nos aproxima do Pai, a oração não só nos faz conhecer os atributos e a personalidade e a identidade de Cristo, mas é na oração que nós ganhamos intimidade com o Senhor, e é na oração que ganhamos força o suficiente para encarar a peleja, para encarar a realidade. O inimigo, ele não teme se você canta bem afinado, se você prega bem, se você ora bonito. O que ele mais teme é a tua intimidade com o Criador. É por isso que o inimigo, ele ama crente que só serve sentar no banco. E quando sai daqui para fora, deixa a Bíblia pegar poeira no rec, na cômoda do quarto. É por isso que o inimigo, ele ama quando vê que um crente, ao invés de dobrar os seus joelhos como o próprio Pai orientou, vai para a rede social reclamar da vida e murmurar. Ele ama esse tipo de crente, porque ele sabe que é um soldado desprotegido. Ele sabe que é um soldado que tem arma, mas está deixando jogada de lado. Ele sabe que é um soldado que tinha tudo para estar preparado, mas está optando se distrair com coisas carnais, com coisas que não nos edificam. Mas ele teme quando ele vê um soldado valente, um soldado dizendo, eu faço parte do exército de Cristo, eu faço parte do povo eleito de Deus, tem um capitão na minha frente, por mais que ele está indo, eu preciso ir também. Aleluia, glória a Deus. Pensa comigo, imagina aqui, imagina um soldado desprotegido, sem as suas armaduras. Ele entra num campo minado, num campo de batalha. E este campo está todo minado, tem inimigos, tem esfrilheiras, tem fronteiras. E ele avista um soldado ferido. E ele, quando avista esse soldado ferido, ele pensa, eu preciso ajudá-lo. Eu tenho que erguer a mão para levantá-lo. Só que ele não tem arma, ele não tem capacete, ele não tem escudo, ele não tem sapatos na preparação do evangelho. Ele está totalmente favorável para os ataques. Ele está totalmente favorável como uma isca, como uma pessoa que está favorável para receber as astutas e ciladas do maligno. Só que ele está vendo um soldado ferido. Então ele entra neste campo minado, totalmente desprotegido. E quando os inimigos que estão nas fileiras estão de longe, com setas, com fogo cruzado, com dardos inflamados, e dizem, olha, é um ótimo soldado desprotegido.
A gente não precisa nem chegar perto, é só lançar essas setas daqui que ele vai morrer, que ele vai perecer. Ele foi com o intuito de salvar o soldado ferido, só que ele morre porque não estava preparado. Só que de longe um soldado protegido e valente de Deus, ele está totalmente equipado com a armadura que Deus nos instrui e vai salvar estes 2 soldados feridos. E os inimigos estão lançando setas, dardos, fogo, só que não funciona. O escudo está protegendo, o capacete está protegendo, tem couraça da justiça protegendo, tem centurião dando apoio para não tropeçar, para não cair, para não falhar, para não voltar e olhar para trás. Então o inimigo diz, nós temos que reunir principados, nós temos que reunir potestades, porque de longe não estamos conseguindo atingir. Então a nossa batalha vai ter que ser mais de perto. Só que quando os principados e as potestades chegam perto deste soldado armado, ele não está sozinho. Tem um general com ele, tem um capitão com ele, o maior de todos está com ele. E com este general o inferno não pode. Com este general o inferno treme, vai ter que recuar, vai ter que se prostrar diante da sua glória. Todos os planos, todos os projetos vão ter que recuar com tudo, porque o Rei dos Reis está com este soldado. Porque o Jeová Nissi está com este soldado. Nosso Jeová Nissi, a nossa bandeira de paz, a nossa bandeira branca de vitória. E o Senhor fala contigo neste culto, o quanto você tem guerreado. Porque muitas vezes nós temos o erro de querer ajudar o soldado ferido, sendo que a gente se esquece de se examinar. A gente não está com espada, não está preparado e está tentando erguer alguém que está ferido. Só que o Senhor está dizendo, antes de ajudar o soldado ferido, pega a tua arma primeiro, se revista da armadura primeiro, para depois entrar no campo minado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O quanto você tem guerreado pela tua casa, o quanto você tem guerreado pelos teus. Porque sozinhos não conseguimos, é pelo Espírito do Senhor. Zacarias 4, versículo 6 vai dizer, não é por força, nem poder, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Lembra do rei Ezequias, lá 2 Crônicas, vai dizer sobre isso. 2 Crônicas 32, versículo 6 vai falar que o rei Ezequias, ele permaneceu convicto, com a sua fé em ação, permanecendo firme contra as ameaças e as afrontas do rei da Síria, Senaqueribe, porque ele sabia que o maioral, ele sabia que o rei da glória estava com ele. É pelo Espírito do Senhor que Davi entrou naquele campo para guerrear contra Golias, sabendo que era pequeno, sabendo que não tinha experiência, sabendo que seria motivo de chacota para muitos guerreiros, mas ele foi o único que teve ousadia de dizer, eu vou. Este daí está confrontando o meu Deus, que é o Todo-Poderoso, então eu vou, porque é pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Senhor que vamos vencer as nossas guerras. É pelo Espírito do Senhor que vamos pelejar crendo na vitória. 2 Samuel, capítulo 20, vai falar de Seba. Seba, ele levantou uma rebelião contra o rei Davi. E toda a casa de Israel ficou do lado de Seba, menos a tribo de Judá. E Seba vai se infiltrar, se esconder, achando que ia ganhar território em uma cidade chamada Abel-Betel-Maaca. Uma cidade conhecida por ser cidade conselheira, cidade de paz. Então os homens valentes de Davi estão cercando a cidade. Estão levantando tranqueiras nos muros. Estão gritando, querendo destruir uma cidade passiva. Uma cidade de paz. Só que a cidade estava destinada à destruição por causa de um inimigo. Todo o povo estava quase perecendo por causa de um inimigo. Só que a história vai mudar porque uma mulher sábia, ela vai se levantar e vai dizer, não vão destruir esta cidade, não vão acabar com a mãe de Israel.
E ela vai se reunir com o povo e vão matar Seba, matar este inimigo do rei Davi. E vão lançar a cabeça dele pelo muro da cidade. A cidade que estava destinada à morte. A cidade, o povo de Deus que estava destinado à destruição, não pereceu por causa da atitude daquela mulher, que não teve nem o seu nome revelado, nem o sobrenome de sua família, mas a atitude que ela teve mudou todo o contexto da história. E o Senhor está dizendo: qual é o teu posicionamento dentro da tua casa? O teu posicionamento como valente de Deus, como guerreiro de Cristo, vai mudar toda a história da tua casa. A tua atitude dentro do teu lar, no meio da tua família, a tua atitude perante a tua vida com Deus, vai mudar toda a história. A cabeça de Seba foi cortada, cabeça, domínio, governo, liderança. E o Senhor está dizendo: se posicione como valente, você tem as armas. Você tem armadura, você tem espada. Não aceite o inimigo tentar se infiltrar no teu lar. Não aceite o inimigo tentar ganhar legalidade, tentar colocar o trono dele na tua casa, porque não. Você é valente, você tem autoridade o suficiente para dizer: ei, aqui você não tem espaço, Satanás. Vai ter que recuar, porque aqui é casa de oração, aqui é casa de busca, aqui é casa de consagração. Vai ter que parar, vai ter que sair derrotado. Não entrou? Vai ter que sair, porque na autoridade do nome de Jesus, nós ganhamos autoridade o suficiente para não aceitarmos as astutas ciladas do maligno. O Senhor está dizendo: já passou da hora de fazermos listinha e deixar guardada nas gavetas de casa, dizendo: eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou jejuar mais, eu quero ter mais intimidade com o Pai, eu vou guerrear, eu vou me posicionar. Já passou da hora. É hora de colocar em prática a teoria. É hora de se posicionar diferente. Todos os dias nós iremos ter que pelejar. Todos os dias nós iremos ter que pelejar. E Paulo vai dizer: aquele que peleja, aquele que se reveste da armadura, permanece cansado, desanimado? Não, permanece firme, porque resiste. Nós temos que resistir. Não baixe a tua guarda por causa das afrontas. Não olhe para trás, não tente recuar por causa das afrontas, por causa das ciladas, por causa dos planos do adversário. Use isso como um combustível. É preciso pelejar. São dias de guerra, é preciso pelejar. Mas chegará um dia que pelejar não será mais preciso. Chegará um dia que batalhar não será mais preciso. Iremos falar como Paulo falou lá em 2 Timóteo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Chegará um dia que pelejar não vai ser mais preciso, mas enquanto formos peregrinos é preciso. Enquanto estivermos aqui nesta terra é preciso. Então confie no Senhor teu Deus. Se revista, pega o capacete e coloca de volta. Pega a espada afiada de 2 gumes de novo. Amarra o cinto da verdade na cintura. Encaixa a couraça da justiça. Calça os sapatos da preparação do evangelho. Porque o capitão está dizendo: vem, vem, porque eu estou indo na frente. Eu estou abrindo caminho. Eu estou quebrando corrente. Eu estou cortando laços. E os demônios estão correndo. Vem, Vista Alegre, pode seguir os meus passos. Glória a Deus, aleluias. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você é soldado valente de Deus. Glória a Deus, você é soldado do Senhor. Se tem alguém aqui entre nós que deixou a armadura de lado, se tem alguém aqui entre nós esta noite que deixou a espada pegar poeira, se tem alguém entre nós que achou que fazer parte do exército não era mais preciso, o Senhor te convida hoje para se alistar novamente neste exército. O Senhor te convida esta noite para mais uma vez se alistar, para mais uma vez guerrear com Cristo, sabendo que a vitória é do povo de Deus.
Então, se tem alguém aqui esta noite que reconhece que faz parte de um exército, faz parte de um povo que foi escolhido por Deus para seguir os seus passos, vem aqui na frente que nós estaremos orando pela sua vida. Ou até o final do culto, procure um pastor, procure um presbítero. Não perca esta oportunidade. Vamos, igreja, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu te entrego cada vida que entrou por essas portas aqui esta noite. Senhor, somos soldados, fomos chamados para guerrear, fomos chamados à peleja. Senhor, toca em cada coração, toca em cada vida que entrou por essas portas, Senhor. Traz ânimo para o soldado ferido, traz ânimo, Senhor, levanta-nos, nos dê as mãos, nos ensine a caminhar nesta terra como servos, como filhos amados do Pai. Nos guarde, Senhor, das astutas ciladas. Protege a nossa mente das manipulações e das mentiras. Protege os nossos sentimentos, a nossa vida emocional, psicológica, a nossa vida mental. Senhor, toca em cada um que aqui está. Toma cada casa que aqui está sendo representado. Repreenda tudo aquilo que não provém de Ti. Toda apostasia da fé, toda fraqueza espiritual, toda falta de ânimo para ler a Tua palavra, toda falta de compromisso contigo, que venha cair hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Traz um avivamento para a tua noiva. Nós precisamos do avivamento. Aviva os soldados, assim como o Senhor fez lá em Ezequiel. Aviva, faz de ossos bravos soldados. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade e desejo que o Senhor continue nos abençoando. Amém.